Olá, amigo concurseiro, olá, amiga concurseira. É com grande satisfação que eu estou reativando na data de hoje esse canal, que um dia se chamou Portal Concurso Público. Foi lá atrás, há uma década, quando eu tinha acabado de passar no concurso para servidor do Ministério Público do Estado do Ceará. Eu estava saindo da Polícia Militar do Ceará, eu era primeiro tenente e não queria mais continuar na carreira militar e decidi ir para a carreira civil. E foi naquela época que eu estava estruturando minha família. Estava estudando para outros concursos, né, para oficial de justiça, tinha passado, eu não fui chamado por pouquíssimas vagas ali na minha frente, pessoas que quase fui chamado, quase fui nomeado, mas eu fui muito privilegiado porque eu passei para técnico do TJCE, técnico do TRF, né, quinta região, e técnico do Ministério Público do Estado do Ceará, e acabei assumindo o cargo de técnica. Acredito que foi a melhor escolha, assim, me sinto muito bem realizado. Mas naquela época eu tinha os projetos, né, de criar, ajudar os outros concurseiros. Aí eu criei esse canal, né, e ao mesmo tempo estudava para concurso, estava terminando a faculdade de Direito e tinha várias outras demandas. Então, assim, era muita coisa e eu não tinha como prosseguir com alguma dessas demandas. Eu decidi que deveria deixar o canal ali, né, maturando, ali sobrestado, e seguir por outros caminhos. Na época, assim que eu entrei no Ministério Público, eu assumi logo o cargo de assessor jurídico, né, cargo comissionado, e também assumi algumas funções de confiança, né, no órgão de proteção e defesa do consumidor, vinculado ao Ministério Público, né. Aí acabei que eu assumi muitas demandas, além do meu cargo de técnico, né, e assumi outros cargos em comissão ou funções comissionadas. E aí não tive muito tempo de me dedicar ao canal, então acabou que eu tive que deixar, né, para o futuro. E esse futuro demorou 10 anos, né, 10 anos, uma década. A gente enfrentou até uma pandemia de lá para cá, mas aproveito para dizer que passa rápido, viu? Você tem que aproveitar a sua vida, porque assim, nosso tempo ele é muito precioso. Passou muito rápido, 10 anos assim, passou no piscar de olhos. E aí nesse vídeo aqui que eu estou reativando, né, esse canal, eu gostaria de bater mais um papo, né, dizer como foi essa caminhada, né, como foram esses 10 anos para mim, e dizer, né, te motivar e dizer que vale muito a pena você investir nessa carreira de concurso público, porque assim, eu sou muito grato a Deus por ter passado esse tempo, né, no cargo que eu exerço até hoje, né, além do cargo de técnico, né, eu costumo dizer que eu gabaritei ali o sistema remuneratório dos servidores, que é o vencimento básico, as gratificações, os adicionais e as indenizações, né? Então, assim, a gente, no serviço público, nessa carreira de tribunais, né, a gente tem esse privilégio de, além de ter o nosso vencimento básico, né, o nosso plano de cargos e carreiras, a gente tem outros benefícios que contam muito e, no final, né, valem muito a pena e eles compõem a nossa remuneração de uma forma que a gente se torna assim, suficiente para a gente ter uma vida boa, entendeu? Não dá para enriquecer no serviço público, não dá, mas dá para você viver muito bem. E nessa carreira de tribunais é das que eu mais gosto, só perde mesmo para a carreira jurídica e carreira fiscal. Mas assim, essa carreira de servidor de tribunais, eu depois de todo esse tempo, eu sou prova viva que para mim vale muito a pena. Aí eu decidi o quê? Eu decidi transformar o canal, né, Portal Concurso Público, que eu criei nessa tentativa de ajudar, né, colegas concurseiros. Eu decidi que eu vou restringir o objeto do canal para tribunais, carreiras de tribunais, né, de servidores de tribunais, técnico judiciário e analista judiciário, né? Já que eu tenho uma experiência nessa área, já consegui passar e ser nomeado em 3 concursos de técnico e passei para oficial de justiça e analista judiciário também, numa boa colocação, quase fui nomeado, né? Aí, como na época eu arrefeci, achei melhor deixar para lá e focar em outros objetivos. Pois bem, agora nesse bate-papo que a gente está tendo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo profundo do que essas carreiras merecem. Por quê? Porque como eu já abdiquei dessa parte de continuar estudando para concurso, agora eu vou usar o que eu aprendi na teoria, né, de mais de 15 mil questões de concursos resolvidas, né, nos meus treinamentos, as técnicas que eu desenvolvi para estudar, como eu estudei, como eu aprendi a
a ser eficiente nesses estudos, alinhado também à minha experiência profissional, que eu venho trabalhando no Ministério Público com direito administrativo, né, mais atrelado ao cargo de técnico, procedimentos extrajudiciais da promotoria. Na parte processual civil, né, porque assim, depois que eu assumi o cargo de assessor jurídico, né, peguei muito essa parte aí no trabalho na promotoria civil e da parte também consumerista, porque eu venho trabalhando como fiscal do DECOM e aplicando a legislação consumerista. Então assim, é uma gama de experiência prática no serviço público que eu vou alinhar com a teoria para tentar passar o melhor conteúdo possível, né, para que você tenha esse canal como uma ferramenta, né, mais uma ferramenta de acesso ao seu tão sonhado cargo público, porque vale a pena, todo o esforço é recompensado lá no final quando você consegue tomar posse, né? Então assim, no país inteiro são vários cargos, então a gente tem grandes possibilidades, né? A concorrência é grande, é alta, mas como tem em vários estados do Brasil e fora os tribunais federais, que tem muitos concursos também, então assim, aumenta e muito as chances de você conseguir a sua aprovação, né? Então, mas só deixando bem claro, o foco que eu tenho aqui a deixar, o nome do canal vai ser Gabaritando Tribunais, porque eu quero focar massivamente em resolução de questões. Eu acredito que 80% da sua aprovação ela passa por resoluções de questões. Porque é a questão anterior ali que te direciona para você entender qual é daquela matéria o foco. Dentro de cada matéria, qual é o foco que você tem que ter para você estudar e memorizar o que é que a banca quer de você sobre aquele assunto. E você vai fazer isso em vários assuntos, porque só na área do direito é civil, penal, administrativo, constitucional, processual civil, processual penal. Então assim, não tem como você estudar de forma genérica esses assuntos. Por quê? Porque é uma gama de teoria. Aí a questão de concurso daquela banca ou de outra banca parecida, ela vai dizer o que é que dentro daquele tema ela entende que é relevante. E aí você concentra todas as suas forças em descobrir e memorizar e assimilar aquele ângulo que a banca tem sobre determinado assunto. E aí você vai bater na tecla. Você pode criar um resumo sobre aquilo ali e ficar estudando, relembrando. Ou você pode ficar fazendo questões direto e as que você errou você fica refazendo, né, em sites de questões. Então você pode baixar as provas nas bancas e fazer anotações. Mas o que importa é isso, é que eu entendo que eu não teria passado se eu não tivesse, né, usado essa ferramenta de resolução de questões de forma massiva mesmo. E aí assim, com base nessa experiência, língua portuguesa também, graças a Deus eu consegui desenvolver uma habilidade muito boa na resolução de questões de língua portuguesa, né? Resolução de questões de interpretação de texto também, assim, cheguei a fechar as provas que eu fazia, né? Eu dou graças a Deus por isso, porque consegui desenvolver essa habilidade, consegui ler texto de forma rápida, e para isso também tem técnicas, né? Como você fazer a leitura de forma eficiente, para você não perder tempo, porque uma prova também é um teste de resistência. Você está fazendo uma prova ali, e aí você tem que cronometrar, e você não pode se enganchar em uma questão de um tema, você tem que correr ali, porque a prova, ela não para, o tempo não para, então você tem que, e se você se apavorar com uma ou outra questão, você pode colocar em risco toda a prova, você pode perder todo o concurso, toda aquela prova. Então você tem que usar a sua inteligência para desenvolver a capacidade de detectar as questões que você pode fazer mais rápido, né? Com perder de tempo mínima, para você sobrar tempo, para que você tenha capacidade de raciocinar e fazer bem as outras questões, né? As que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu particularmente, as de raciocínio lógico, eu deixava para o final. Aí eu tentava acelerar as de português, que eu tinha mais facilidade, eu fazia mais rápido. E graças a Deus consegui fechar a maioria dessas provas aí de português, de 20 questões, eu acertava as 20, combinando interpretação de texto e gramática. Por quê? Porque com as questões anteriores eu sabia
o que é que daquele tema era cobrado, e eu sabia focar, e eu sabia fazer questões ali até conseguir ficar satisfeito e dizer, olha, isso aqui eu já domino. Aí pronto, eu dominava, eu passava para outro tema. Mas o foco é isso, é sempre tentar fazer questões até a exaustão, até você ficar muito bom naquela área. Então, meus amigos, sem mais delongas, né? Eu te convido a me acompanhar, né, nos próximos vídeos aí. E eu espero que eu te ajude, porque será... E também não só para concurso, mas se você gosta da área do direito, eu sempre gostei dessa área do direito, né? Estou há mais de 10 anos trabalhando com direito. E assim, vou ter o maior prazer do mundo em trazer questões, trazer temas, debater sobre temas interessantes, inclusive jurisprudenciais. Já vou te adiantando que nessa área de técnico, judiciário e analista judiciário, analista já pega um pouco de jurisprudência. Mas técnico, o massivo mesmo é a leitura de lei seca, que a gente chama, né? A leitura da letra da lei. Você tem que memorizar a Constituição, os códigos, as leis extravagantes. Não tem jeito. Você tem que ler, reler aquela lei ali até você memorizar. Eu também tenho técnicas para isso. Eu descobri algumas técnicas usando marca-texto. Por exemplo, para prazos, né, de algumas leis, eu colocava prazo de 5 dias, amarelo. Prazo de 10 dias, verde. Prazo de 15 dias, laranja. Prazo de 30 dias, vermelho. Pronto. Quando era se tratando de prazo, quando eu olhar meu VADMEC, eu ia ler alguma lei, quando tinha alguma dessas cores, se fosse relacionado a prazo, eu já sabia qual era o prazo. Então, na hora da prova, que eles cobram muito isso, eles gostam de cobrar. O prazo diz é no prazo de tantos dias. Eles botam lá, são um pouco sacana. Aí, você, para se lembrar, meu amigo, agora, quando eu me lembrava das cores, aquilo ali me ajudava. E eu acabava tendo mais facilidade eu até me lembrava das cores na hora da prova. É impressionante como ajuda. Então, todo mecanismo de memorização que você tiver, você vai ter que usar. E eu também desenvolvi técnicas que ajudam, e eu espero também passar aqui no canal técnicas de memorização de letra de lei, e para analista, né, também julgados, e o que é que aquelas bancas ali gostam de cobrar do âmbito jurisprudencial em algumas questões. Mas enfim, é isso, é um bate-papo aí, um bate-papo que a gente teve aqui para eu postar aqui para a gente retomar com força total. Eu espero que Deus me abençoe para que eu tenha aí muitos e muitos e muitos vídeos, não pare mais de jeito algum, né? E que eu estou decidido agora de fato a contribuir com esse canal, a trazer muito conteúdo, né? De forma assim massiva mesmo. Então, um forte abraço, desejo muita sorte, que Deus te abençoe na sua caminhada e que você alcance de fato o seu tão sonhado cargo público. Até mais!